Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos, uma noite abençoada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem para a nossa vida. Creio que vai ser um tempo abençoado sobre nós. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 7, do verso 3 ao verso 8. 2 Reis, capítulo 7, do verso 3 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Verso 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações dos acampamentos, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De medo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Verso 8. Tendo chegado às imediações dos acampamentos, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Até aqui, amém. Curve a sua cabeça. Senhor, nós te rendemos graças. Obrigado porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, sua graça e sua misericórdia. Que o Senhor continue, meu Deus, nos abençoando, nos guardando. Que essa mensagem, Deus, possa tocar em nossos corações. Que o Senhor ministre sobre nós nessa noite. Que o seu amor e a sua graça seja derramada sobre nós. Aquele que chegou aqui nesse ambiente, Deus, enfermo, cabisbaixo, triste, sem fé, que possa sair renovado pelo poder da sua palavra, Deus. Mas não permita, Espírito Santo, que o teu filho saia desse ambiente da mesma forma que chegou, mas saia transformado, restaurado e curado, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. E o tema da mensagem hoje é: o que abre as portas são as decisões e não as emoções. O que abre as portas são as decisões e não as emoções. Por que disso? Sabe por que hoje nós estamos vivendo num tempo, numa era em que todo mundo fala de fé, em que todo mundo declara a sua fé, em que todo mundo manifesta a sua fé, em que todo mundo expõe a sua fé, em que todo mundo lança a sua fé nos stories, em que todo mundo publica e republica palavras, sabe, palavras de fé. E quem sabe por muitas vezes nós estamos em volta desse ambiente de palavra de fé, mas só que tem um pequeno detalhe: quando essa fé que eu publico, essa fé que eu falo, essa fé que eu digo e que eu professo, ela de fato precisa de uma decisão e de uma vivência dessa fé. Aí é que a gente precisa compreender que o que vai abrir as portas para a minha vida e para os milagres de Deus acontecer na minha vida
não são somente palavras de fé, não são somente compartilhamentos de fé, mas são decisões que manifestam e que testificam essa fé. Por isso a gente precisa compreender algo muito interessante, sabe, que as emoções não são chaves para o seu destino, sabe, as emoções não sustentam aquilo que Deus nos destinou a viver. É bem verdade que nós somos seres humanos, é bem verdade que as emoções elas fazem parte da nossa vida, é bem verdade que a emoção ela faz parte do nosso cotidiano, sabe, tem dia que você vai estar muito forte, tem dia que você vai ser um homem e a Mulher Maravilha, e tem dia que você vai ser o Capitão América, sabe, mas tem dia em que o super-homem, a criptonita dele chega, e aí você está cabisbaixo, e aí você está desmotivado, e aí você está querendo desistir de tudo, porque as coisas começaram a não estar conforme você desejava ou que você queria. Sabe, naquele dia apareceu uma notícia trágica e aquilo esmoreceu a sua fé. Sabe, você estava num ambiente de cansaço, de fadiga, e aí a sua fé começou a esmorecer. Por isso que a gente precisa entender que a minha fé, ela não pode estar condicionada às minhas emoções. Mas diferente de uma decisão que, independente da minha emoção, eu continuo perseverando nela. Sabe por quê? Porque a minha decisão, mesmo diante das adversidades, eu continuo decidindo obedecer à voz de Deus. Sabe, por causa da minha decisão, mesmo com medo, eu continuo perseverando. Sabe, por causa da decisão, mesmo com as incertezas e insegurança, eu continuo caminhando. Por quê? Porque existe uma palavra sobre a minha vida, e independente daquilo que eu estou sentindo ou estou vendo, eu continuo caminhando. Por quê? Porque existe uma decisão sobre uma palavra proferida sobre a minha e a sua vida. E nós precisamos compreender, e nós precisamos entender que a emoção pode até citar um movimento, mas a decisão é que sustenta o processo. A decisão ela pode até me motivar a sair da minha cama. A decisão pode até me motivar a abrir a minha empresa. A emoção ela pode até me motivar a ter uma atitude diante de algum ambiente. Mas o que vai sustentar esse processo será a decisão que nós iremos tomar diante dessa circunstância. Por isso que esses homens, essa palavra que eu acabei de ler, sobre esses 4 leprosos, eles trazem uma lição muito grande sobre nós. Por quê? Porque aquele ambiente, eu preciso que você entenda esse ambiente, sabe? Samaria estava passando num momento de crise religiosa, crise política, crise militar, crise moral. Não era um ambiente mais favorável. As circunstâncias não eram da melhor. E aí o que acontece? O rei dos amoreus, o rei foi atacar a Síria, a Samaria, e o que ele faz? Ele chega e diz assim: olha, eu não vou invadir, mas eu vou fazer um cerco. Vou fazer um cerco sobre o reinado de Samaria, para que não entre água, para que não entre comida, para que não entre o comércio. Eu vou minar a força do reinado. Eu vou minar a força de Samaria. E aí você começa a entender a estratégia do inimigo, que por muitas vezes, igreja, é o que está acontecendo na minha e na sua vida. Por muitas vezes, quem sabe, você está passando por esse ambiente. Por muitas vezes, quem sabe, você está enfrentando essa circunstância. Qual é a situação que você está passando? O inimigo te cercou. Ele não entrou dentro da sua casa. Ele não entrou na sua vida, ele não entrou no seu casamento, mas ele está aqui no ambiente de fora dizendo assim, ó, não vai entrar provisão, não vai entrar recurso, não vai entrar, você vai passar por privação, você vai passar por luta, porque eu estou cercando você, para que você comece dentro desse cerco, dentro dessa insegurança, dentro das incertezas, começar a tomar a atitude que desagrade o coração de Deus. Assim como Samaria tomou, que a Bíblia vai dizer que num determinado momento o rei, ele escuta e ele fica apavorado,
porque chegou um ambiente, chegou um momento em que ele está no castelo e ele escuta duas mulheres conversando, dizendo: olha, ontem eu matei o meu filho, hoje para nós comermos, hoje é o dia de matar o seu. E ela disse: no meu eu não mato. Começaram a tomar atitudes que desagravam o coração de Deus por causa de um ambiente de incerteza e de segurança. Agora, o que muda tudo isso? A pergunta que esses homens fizeram foi: por que ficaremos aqui? Ficaremos aqui até morrer? Qual vai ser a decisão que eu vou tomar diante desse cenário? Eu vou ficar nesse ambiente de incerteza, eu vou ficar nesse ambiente de instabilidade, eu vou ficar aqui murmurando e reclamando, eu vou ficar aqui sentado em cima da culpa, porque a culpa é minha, eu coloco nela em quem eu quiser. Eu vou ficar com essa culpa e eu vou ficar colocando culpa em A, em B, em C, ou eu vou começar a tomar uma decisão que de fato vai abrir portas, e portas que vão só abençoar não a minha vida, mas toda uma geração sobre a minha casa e a minha família. Sabe, esses homens, eles viram essa circunstância e eles perguntaram, e eles olharam e disseram: e aí, o que a gente vai fazer? Porque se a gente ficar aqui, a morte é certa. Se entrar dentro de Samaria, eles estão pior do que nós lá dentro, nós também vamos morrer. Agora, se nós formos nos entregar, agora se a gente for tomar essa decisão, sabe, de nos entregar à Síria, talvez eles não deem de comer, talvez as coisas possam mudar, talvez algo possa acontecer sobre a nossa vida, sabe, existia uma possibilidade das coisas mudarem sobre a vida deles. Deixa eu te falar algo, nessa noite saia com a certeza no seu coração, que existe a possibilidade de Deus transformar o cenário da sua vida. Existe a possibilidade das circunstâncias mudarem dentro da sua vida. Existe a possibilidade de Deus operar o milagre na sua vida e na sua casa, amém? Sabe, nem sempre os problemas é tomado por uma decisão errada. Nem sempre o problema é tomar uma decisão errada. Às vezes o problema é tomar decisão nenhuma. Às vezes o maior problema é tomar decisão nenhuma, é ficar parado, sem reagir diante das incertezas. Sabe, tem gente que está parado há anos, irmão. Tem gente que não tomou decisão há anos. Sabe, tem gente que está parado espiritualmente, tem gente que está parado ministerialmente, tem gente que está parado emocionalmente, tem gente que está parado com relacionamento, tem gente que está parado com intimidade com Deus, tem gente que está parado nas suas promessas, porque não tomou uma decisão para poder fazer com que as coisas aconteçam. E quem sabe você está nesse ambiente e você já virou maratonista de passo de fé. É que agora tem essa nova modalidade, porque tem gente que não corre lá fora, mas de tanto passo de fé já deu volta ao mundo e as coisas não mudaram. Mas não mudaram não é porque Deus não está ouvindo as suas orações, mas não mudaram não é porque Deus não quer mudar as circunstâncias da sua vida. Não mudou porque você decidiu ficar parado. Não mudou porque você não tomou uma posição para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Sabe, quem acha que neutralidade não é escolha, já escolheu. Se você acha que não fazer nada não é escolher, você já escolheu ficar sentado em cima do fracasso. Você já escolheu ficar sentado em cima das circunstâncias e dizer assim, e aí depois ainda a culpa assim, mas Deus não abriu a porta, mas Deus não fez o sobrenatural, mas naquele dia o pastor Rides ministrou e disse que o agir de Deus iria acontecer na minha vida. Mas o pastor Emerson Melo chegou aqui e disse que uma palavra que Deus iria entrar dentro da minha família e a minha família ia ser salva. Mas o que foi que eu fiz com a palavra que saiu desse altar, com uma certeza de que as coisas vão acontecer? Fiquei neutro, e por ficar neutro, isso não é garantia de que o milagre de Deus aconteça.
Isso por quê? Porque esses leprosos, eles entenderam que alguma coisa precisava ser feita diante daquelas circunstâncias. Sabe, eles entenderam que se eles ficassem, eles iriam morrer. Se eles voltam para a cidade, eles iriam morrer. Só tem uma possibilidade: vamos avançar. Sabe, o milagre não começa no acampamento do inimigo, ele começa na decisão. Sabe quando é que começa o seu milagre, irmãos? Não é quando por muitas vezes você vem aqui na frente e recebe a oração, porque essa oração é algo que nós confirmamos no altar, diante do Senhor, apresentando as suas petições, e nós cremos no sobrenatural. Mas o seu milagre começa quando você sai desse ambiente e decide fazer a diferença na sua vida. Sai desse ambiente e decide, chega dentro da minha casa e diz assim, olha, inimigo, aqui na minha casa você não tem mais autoridade. Sabe, quando você decide, você se posiciona dentro da sua empresa e diz, olha, o tempo de escassez dentro da minha empresa acabou, porque eu vou começar a ser intercessor dentro da minha casa, dentro da minha família. Sabe, é quando eu decido que a enfermidade ela não vai tirar a minha paz, porque eu tenho uma palavra para poder liberar sobre essa enfermidade, porque a sua palavra diz que sobre si o Senhor levou as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, existe uma palavra e uma autoridade que eu e você precisamos nos revestir dela. Mas qual tem sido a sua decisão? Reclamar, murmurar. E aí, porque eu compartilho nos meus stories, irmãos, tem a gente olha alguns stories, aí você vê coisa de fé e diz, meu irmão, aqui é fé para mais de metro, moço. Queria eu ter a fé que essa pessoa tem, porque é fé, e é isso, e é Jesus, e é louvor, e é... Meu irmão, tem hora que eu digo assim, ei, ora na minha cabeça. Mas só que quando você vai olhar e você senta para conversar e você está próximo, o que é postado não é o que é vivido. E o que abre as portas não é o que eu posto, é o que eu vivo. O que transforma o ambiente que eu estou inserido não é o que eu compartilho, mas é o que eu manifesto. E aí é a grande questão de que no início eu disse que nós estamos vivendo de uma geração em que a fé ela é falada e não vivida. Como assim, pastor? Vive falando que tem fé, mas quando a situação bate na porta, meu irmão, é confusão, a mulher fica desesperada, olha para o marido e pergunta, e agora? A culpa é tua. E ele diz, culpa é minha, por quê? Foi tu que fez, e a confusão começa dentro de casa. Mas não eram homens de fé? E aí a gente precisa entender e entrar nesse ambiente de vivenciar e de manifestar uma fé prática. De vivenciar uma fé que quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer, está ali um homem de fé, está ali uma mulher de perseverança, que mesmo diante das lutas, mesmo diante das batalhas, ela não desiste, ela sempre está com um sorriso no rosto, ela sempre está alegre e sorridente. Sabe, aqueles homens entraram naquele ambiente. A Bíblia diz que quando eles foram ao arraial dos sírios, sabe, quando eles tomaram essa decisão, eles disseram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos para o arraial. Vamos para o arraial dos sírios. Nós já temos sentença de morte mesmo. Agora a gente vai escolher onde vai morrer. Se morre aqui, aqui é certo, lá é uma possibilidade. Só que a Bíblia vai dizer que quando eles decidem dizer assim, vamos para o arraial, quando eles começam a caminhar, quando eles começam a andar, o exército inimigo começa a ouvir barulhos de carruagem, de cavalo e de exército. Escute, o exército está lá do outro lado.
Aí ele está aqui, os leprosos estão aqui. Aí diz assim: rapaz, quer saber? Vamos. Nós decidimos que nós vamos sair dessa situação. Nós decidimos que nós não vamos ficar aqui. Nós decidimos que nós vamos dar a nossa história da nossa vida. Vamos. Começaram a caminhar. Irmãos, eles só decidiram e caminharam. Só que no percurso do caminho, o milagre já estava acontecendo do lado de lá. Eles tomam uma decisão e o milagre já começa a acontecer. Você entendeu? Você só precisa tomar a decisão e o milagre vai começar a acontecer. Você só precisa sair desse ambiente que o milagre vai começar a aparecer. O milagre vai começar a acontecer. Você só precisa tomar uma decisão. Continua orando, mas a sua oração precisa da manifestação de uma ação. Continua perseverando, mas a sua perseverança precisa ter um propósito. O milagre não começou quando eles encontraram o arraial vazio. O milagre começou quando eles decidiram se levantar. Sabe? E isso é muito poderoso. Sabe, muitas portas abertas, muita provisão, muita resposta de Deus, muita cura e muita restauração, elas só estão precisando de uma coisa da sua vida: decisão. Elas só estão precisando da sua decisão. Que o resultado do milagre sem decisão, não existe milagre sem uma decisão, irmãos. Até quando nós estamos num ambiente de impossibilidade, decidir orar e se entregar ao Senhor é uma decisão. Até num ambiente de incertezas, decidir manifestar é uma decisão. Fé não é só o que eu declaro, fé é o que eu decido. Sabe, nós estamos num ambiente que nós estamos vivenciando e vivendo muitas coisas. Gente, e mais uma vez, tem gente que é fera, e você olha assim, e a pessoa pega umas fotos, ela pega uns vídeos, eu não sei se vocês já viram assim, elas pegam as fotos delas diárias. Aí elas pegam assim, ó, pega tudo, aí elas colocam no programa, aí elas editam, aí elas colocam frase, elas colocam música, elas colocam não sei o que, e elas postam. 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil visualizações. O cara olha assim: rapaz, queria eu ter essa fé. Gente, até motiva a gente de verdade. E o cara pega e fica feliz e começa a compartilhar, começa a publicar e começa a se envolver com aquilo. E por que eu estou frisando muito esse ambiente? Porque hoje nós estamos tendo uma fé virtual, mas não uma fé prática. Porque essa fé virtual, ela não alcança o nosso coração. É uma fé virtual que vive na nuvem e não no nosso coração. Porque quantas vezes você já decidiu retroceder e parar, irmãos? Porque as coisas não saíram nos seus planos. Quantas vezes você já tentou desistir, quis desistir? Quantas vezes você já disse assim: Deus não me ama? Quantos passos de fé você já quebrou? Porque simplesmente as coisas não saíram conforme você queria. Mas a questão é: as suas decisões estão confirmando aquilo que você está falando? Livro de Tiago, capítulo 2, verso 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não é suficiente falar de fé, mas a fé, ela precisa ser revelada e ela precisa ser manifestada. Nós precisamos tomar decisões que manifestem e que evidenciem a fé que nós professamos.
Quem crê, perdoa, irmão. Quem crê, obedece. Quem crê, renuncia. Quem crê, permanece. Quem crê, dá passos de fé. Quem crê, renuncia até os seus direitos. Porque, irmão, você quer conhecer o cristão? Você quer conhecer o varão e a varoa? Você tente tirar o direito dela. Aí você vê o pinote, irmão. Você tenta tirar a razão dela. Mas eu tenho razão. Mas eu tenho direito. Você está errado. O certo sou eu. E aí a profissão de fé, ela se acaba. Porque eu continuo lutando pelos meus direitos. Há milagres que estão do outro lado de uma decisão. Há milagres que irão acontecer na sua vida quando você sair desse ambiente e você decidir que vai viver o extraordinário de Deus. Sabe, emoção fala de momento, decisão fala de destino. Sabe, a emoção fala do momento que nós estamos vivenciando, mas a decisão fala do destino aonde eu vou chegar. Independente das circunstâncias, eu continuo perseverando. Independente das circunstâncias, eu continuo agindo. Mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo com incerteza, mesmo com as adversidades, eu continuo perseverando. Sabe, nesse ambiente é uma noite que você precisa tomar uma decisão drástica. E qual é a decisão, pastor? Eu vou sair e parar de viver uma fé falada. Mas eu quero vivenciar de fato e ser conhecido como um homem e mulher de fé. Que nessa noite você aprenda e que você entenda algo muito poderoso. E nós já vamos encerrar, mas antes de encerrar eu preciso ler esse versículo. Verso 9. Tem como projetar para mim, por gentileza? Capítulo 7, verso 9. Segunda Reis, capítulo 7, verso 9. Vou ler aqui. Amém. Segunda Reis, capítulo 7, verso 9. Isso aqui é muito sério. Então disseram uns aos outros, lembram que eles chegaram no arraial, eles pegaram comida, pegaram prato, pegaram veste, saíram pegando tudo, saíram escondendo e entrando nas barracas e pegando todas as coisas. Só que aí, o que eles disseram uns aos outros? Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar aqui calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Olha o que eles disseram. Ele disse, não é certo nós estarmos nesse ambiente, vivenciando esse ambiente, recebendo estas palavras, recebendo esses louvores, sentado num ambiente confortável, com ar-condicionado, retendo tudo que é de bom, e as pessoas lá fora em Samaria, morrendo, precisando, necessitando, enquanto nós estamos num ambiente de provisão e de milagre. Deixa eu te falar algo. Uma fé que inunda o nosso coração não nos permite ver vidas lá fora sendo ceifadas pelo inferno. Uma fé que nós professamos e declaramos não permite que pessoas lá fora sejam torturadas, passando fome e escassez. Uma fé que nós professamos, nós temos a satisfação de dizer, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar aqui. Precisamos sair e contar e dizer para o mundo, ei, existe salvação para a sua casa,
Ei, existe salvação para o seu casamento. Ei, existe salvação para a sua família. Eu estou enfermo, existe salvação, existe cura para o teu problema. Ei, eu estou com depressão, existe mudança, existe salvação. Ei, existe mudança para as pessoas que estão lá fora. Existe transformação para a minha história. Existe mudança para dentro da minha casa. Existe mudança para dentro da minha vida. Mas como assim, pastor? Porque as decisões são as portas, são as decisões, são pontes que nos levam a viver o nosso milagre.